tia André está de volta para mais uma videoaula de matemática. Nessa semana nós teremos duas videoaulas, então essa agora é a primeira videoaula, tá? E vamos fazer a correção da página 177 até 185. Número 2, preencha os quadros a seguir com as figuras da página anterior para descobrir quais delas são polígonos. Classifique as figuras quanto ao seu encontro. Aqui vocês vão estar colocando as figuras de contorno fechado e ao lado contorno aberto, essas figuras que estão na página 176, tá bom? Letra B, classifica as figuras classifica as figuras de contorno fechado quanto à presença ou não de parte curvas. A primeira possui parte curvas e a segunda não possui parte curvas, ou seja, a segunda são as figuras retas. Na página 178, Beca viu que o Torugo e Nina estavam fazendo e resolveu tentar classificar os polígonos a seguir. De acordo com os critérios de classificação trabalhados na atividade anterior, ajude Beca a identificar quais das figuras abaixo podem ser classificadas como polígono, circulando-as. Ou seja, os polígonos, eles são o quê? São figuras geométricas, plana, que tem um contorno fechado e não possui parte curvas. Então, as figuras que estão aqui fechadas e possuem só retas, essas vocês circularam. Na página 179, número 1, todo polígono de 3 lados recebe o nome de triângulo. Desenhe usando uma régua 2 triângulos diferentes no espaço a seguir. Então, aqui vocês desenharam um triângulo. Na número 2, todo polígono de 4 lados, com os lados opostos paralelos, recebe o nome de paralelogramo. Desenhe usando uma régua 2 paralelogramos no espaço a seguir. Então, aqui também vocês fizeram esse desenho. Poderia ser retângulo, losango. E na página 180, lá embaixo, número 1, discuta com seus colegas. É claro que vocês conversaram com os responsáveis. Como podemos usar a malha quadriculada para identificar quais dessas figuras são paralelogramos? Se necessário, volte à página anterior para lembrar as características de um paralelogramo. Redija um pequeno parágrafo em seu caderno explicando a sua estratégia. Lembrando que o paralelogramo é um polígono de 4 lados que possui os lados opostos paralelos, tá? Isso aqui nós vamos corrigir na live. Na página 181, separe as figuras que vocês identificaram como paralelogramos, reproduza no quadro a seguir em seu caderno e use as figuras como molde para preenchê-lo. Veja como Nina está fazendo. Vou contornar essas figuras com lápis e usá-las como molde para resolver essa atividade. Aquelas figuras que vocês recortaram. Então, aqui vocês colocaram um paralelogramo, que poderia ser quadrado, poderia ser o losango, poderia ser retângulo, paralelogramo mesmo. Página 182, 3, como podemos usar a malha quadriculada para identificar quais paralelogramos possuem todos os ângulos retos. Discuta com seu colega e redige um pequeno texto, né? Vocês devem pensar que vocês têm que usar umas linhas perpendiculares da malha, tá? Aquelas linhas da malha, para medir os ângulos da figura, tá? Os ângulos, eles devem ser eles devem ser retos, tá? Eles têm que ser ângulos retos, maiores que o ângulo reto ou menores que o ângulo reto. Então, nesse caso aqui, vocês podem identificar dessa forma os paralelogramos, tá? Os ângulos, eles devem ser como retos, maiores que os ângulos reto ou menores, ok? Lembra ângulo reto? Né? Aquele que a gente faz, que nós aprendemos lá quando estava falando a respeito de ângulos, giros, tem lá essas informações, tá bom? E na número 4, como podemos usar a malha quadriculada para identificar os paralelogramos que possuem todos os lados iguais, tá? O que acontece? Vocês vão usar os lados dos quadrados da malha como uma unidade de medida e vocês vão escrever aqui explicando, né, a sua estratégia. 5. Reproduza o diagrama da página seguinte em seu caderno e use as figuras que vocês identificaram como molde para preenchê-lo. Então, aqui foi pedido para vocês fazerem esse paralelogramo no caderno.
De um lado, vocês colocaram os retângulos, do outro lado, losango. Embaixo, qual é a figura que vocês podem identificar que aparece tanto no retângulo quanto no losango? Vocês vão ver que é o quadrado. Aí vocês vão escrever quadrado na parte verde e vão desenhar embaixo. Observe o diagrama da página anterior e discuta com seu colega qual figura deve ser colocada no quadro verde. Tia Andréia acabou de falar. Você é capaz de nomeá-la? Sim, quadrado. 2, redige um pequeno texto no espaço a seguir, justificando a sua escolha. O que a gente pode observar? Que o quadrado ele é ao mesmo tempo um retângulo, porque ele possui todos os ângulos retos, e um losango, porque ele possui todos os lados iguais. 6. Desenhe no seu caderno um quadro igual ao da página seguinte. Identifique as figuras pedidas e use-as como molde para preenchê-la. Então, na letra A, vocês vão ver aqui, ó, triângulos que possuem um ângulo reto. Então, vocês vão colocar os triângulos que vocês observam, né, com aquelas figuras, que possuem o ângulo reto. Ele tem que ser assim. Na letra B, triângulos que possuem um ângulo maior que o ângulo reto. Na letra C, triângulos que possuem todos os ângulos menores que o ângulo reto. Na letra D, triângulos que possuem todos os lados iguais. Na letra E, triângulos que possuem apenas 2 lados iguais. E na letra F, triângulos que possuem todos os lados diferentes. Agora nós vamos para o nosso lançamento simetria. O lançamento vai ser da página 186 até 194. Observe as imagens a seguir. Redige um pequeno texto no espaço a seguir explicando o que as imagens têm em comum, tá? A gente pode ver aqui que há uma linha em que é possível dividir as figuras acima em 2 figuras iguais, ou seja, o eixo da simetria. Vocês podem observar que, se vocês dividirem essas figuras ao meio, vocês vão ver que elas vão ficar com as 2 partes iguais. Então, vocês vão observar, vão redigir um texto aqui, o que vocês acham e vão escrever, ok? Na página 187, figuras simétricas. Para realizar as próximas atividades, você vai precisar de 2 folhas e uma tesoura. Então, vocês vão pegar uma folha de papel ofício, letra A. Dobre uma das folhas ao meio. Você vai pegar essa folha e vai dobrá-la ao meio, assim. Faça um desenho próximo à linha da dobra como indicado na figura. Lembrando que a parte aberta vai ficar para o lado de cá e o desenho vocês vão fazer aqui. Depois que vocês fizerem esse desenho, vocês vão recortar como indicado. Vocês vão pegar a tesoura e vão recortar. Quando vocês recortarem, vai ficar assim, ó, tá? D. Abra a folha com cuidado para descobrir uma nova figura. Você vai abrir a folha e você vai descobrir uma nova figura. Você fez um coração. Se abrirmos e fecharmos a folha, as 2 partes da figura sobrepõem-se. A essa linha marcada na dobra da figura, damos o nome de eixo da simetria, essa dobra aqui. E vocês podem perceber que os lados, né, são divididos igualmente, ó. Essa dobra aqui no meio, ao meio, é chamado de eixo da simetria. Página 188, repita a atividade anterior, dobrando o papel 2 vezes. Agora você vai pegar um papel, de novo, ofício, e vai dobrar uma, ó, 2 vezes. Aí ele vai ficar assim, tá? Ó, a abertura, ó, pra baixo, ó, tá bom? Depois, vocês vão cortar as bordas. Vocês vão cortar aqui, aqui, aqui e aqui embaixo. E a figura, após vocês recortarem, né, vai ficar assim, ó. Ok? Depois pede para que vocês abram com cuidado. Então, eu vou abrir com cuidado e olha o que eu vou encontrar. Olha que bacana. Formou isso aqui, tá? Depois, você vai usar a folha aberta como molde e desenhar no espaço a seguir.
No caso aqui, a gente usou uma folha de papel ofício, tá? Grande. Mas para caber aqui, vocês vão ter que usar a metade, né? Uma folha de papel ofício menor, tá bom? Ou se vocês usaram a folha de papel ofício maior, vocês podem abrir o desenho e copiar essa figura, abrir a figura, desculpe, e copiar aqui embaixo o formato do desenho, tá? E depois, o que acontece aqui? Na letra A tá pedindo, ó, quantos eixos de simetria você consegue identificar nessa figura? Lembra que eu falei que o eixo da simetria é a parte que fica a marcação da divisão? Então, vamos lá. Ao abrir, eu vou notar, ó, uma divisão, duas divisão. Porque ela foi dividida, a gente não dobrou a folha duas vezes? Então aqui, ó, eu encontro uma divisão e duas divisão. Então, teriam o quê? Quantos eixos de simetria você consegue identificar? Nós dividimos ela em duas partes. Quando abrimos, a gente identifica quantos eixos de simetria? Uma e duas, ou seja, dois eixos, ok? B, com a ajuda de uma régua, trace os eixos de simetria da figura. A figura que você desenhou, você vai traçar. Então, vai fazer assim, ok? Na página 189, simetria do geoplano. Agora é sua vez, complete os desenhos a seguir, de forma que eles sejam simétricos em relação aos eixos de simetrias indicados. A dica que eu dou para vocês é que vocês contem os pontinhos, que aí vai dar para vocês fazerem o desenho ao lado, completar esse desenho. Fica mais fácil. Número 2, na página 190, a Duda quer encontrar todos os eixos de simetrias presentes nas figuras abaixo. Vamos ajudá-la? Desenhe os eixos de simetrias de cada figura. Onde estão os eixos de simetria dessa figura? A primeira aí é uma camisa, né? Se a gente verificar essa camisa, para ela ficar os dois lados iguais, eu só tenho como dividi-la ao meio. Já a estrela não, a estrela eu tenho como dividi-la, ó, em duas partes, em dois eixos. 3, complete a figura a seguir de acordo com os eixos da simetria indicado. A mesma coisa, contem os pontinhos, tá? Porque aqui tá dando, ó, dois eixos de simetria. Então, a figura vai ter ao lado direito, embaixo e ao lado esquerdo também vai ter que ter o desenho dessa figura, ok? Na página 191, nós vamos falar sobre simetria de reflexão. Vamos trabalhar agora com eixos de simetria que estão localizados fora da figura. Podemos, neste caso, pensar que o eixo de simetria funciona como um espelho que reflete a figura toda. Com um colega, ou seja, com um responsável, observe as figuras a seguir e responda em seu caderno. Vocês vão observar essa figura. Quais semelhanças e diferenças vocês conseguem identificar entre as duas figuras? Bom, a gente pode perceber que as flores são iguais, né? Mas elas estão o quê? Espelhadas. Nesse caso, o eixo de simetria funciona como um espelho. 2, agora é sua vez, desenhe o reflexo do cachorrinho no espaço da esquerda, de acordo com o eixo da simetria indicado. Então, vocês vão estar desenhando na esquerda, o seu lado esquerdo, o mesmo desenho. Lembrando, basta contar a quantidade de pontinhos e a direção deles para que vocês consigam fazer esse desenho. Escreva em seu caderno um pequeno texto explicando a estratégia que você usou para desenhar a figura refletida. Foi o que a tia Andréia falou agora, né? A importância de contar esses pontinhos, a direção. 192, 3, desenhe o reflexo das figuras a seguir, de acordo com o eixo de simetria indicado, vocês vão desenhar. E na página 193, nós vamos falar de simetria de translação. Translação é o deslocamento que um objeto realiza de um ponto a outro sem se deformar. Beca ganhou um kit de carimbos. Ela carimbou um peixinho e agora quer carimbar outro de forma que este fique deslocado 3 pontinhos para a direita. Você consegue ajudá-la? Desenhe no geoplano onde ela deve carimbar o segundo peixinho. Então, esse desenho vai iniciar dentro desse peixe. Por quê?
São 3 pontinhos que ela quer que ele fique deslocado. Então, vocês vão contar esses 3 pontinhos e vão desenhar. 2, redige um pequeno texto explicando como você pensou. Vocês vão responder uma resposta pessoal. 3, desenhe mais 2 peixinhos de forma que eles fiquem deslocados. 5 pontinhos para baixo em relação aos peixinhos anteriores. Então, vocês também vão contar, né, esses pontinhos, 5 abaixo, e vão fazer esse desenho. Na página 194, faça você mesmo. No caminho da escola para casa, observe a paisagem, as construções e os elementos arquitetônicos, procurando por simetrias. Registre o que você encontrar no espaço a seguir para compartilhar com a turma. Aqui, vocês podem estar lembrando do caminho, né, da sua casa para a escola, ou se vocês quiserem, podem estar olhando dentro de casa mesmo e estarem escrevendo, tá bom? Sem problema algum, ok? Então, aqui a tia Andréia vai terminando a primeira videoaula. Não se preocupem, se tiver alguma dúvida, nós estaremos tirando na nossa live, tá bom? Fiquem com Deus e façam com atenção. Um beijo!